Depois do laboratório Bharat BioNTech romper o contrato com a Precisa Medicamentos, aí agora a Anvisa, numa medida cautelar, informou que sejam suspensos os estudos que iam ocorrer aqui no Brasil, envolvendo muita gente testada, e até havia a expectativa de mudar um pouquinho o rumo do estudo, visto que muita gente já se vacinou aqui no Brasil. Então, de que maneira isso ocorreria? Mas agora é passar uma borracha em todas essas ideias, porque a Anvisa determinou que esses estudos sejam suspensos. Ainda falando sobre vacinação, mas mudando o imunizante, mas também com uma notícia da Anvisa, a agência autorizou a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia de uma terceira dose de vacina. E nós estamos falando de qual vacina especificamente que recebeu autorização para esse estudo? É a da AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. Mesmo ainda distante do nível ideal de imunização do país, nós temos mais de 30 milhões de pessoas que já receberam ou 2 doses de vacina. Ou a dose única da Janssen, né? Ou a Janssen. É muita gente, mas a gente está bem distante ainda, né, do foco, da meta ideal. Mesmo com essa distância, especialistas e autoridades já discutem a continuidade da campanha para o ano que vem ou a aplicação de uma dose de reforço. Para a gente conseguir entender melhor todo esse cenário, como deve ser o futuro da vacinação no país, com o reforço ou com a dose extra, a gente conversa agora ao vivo com o infectologista da Unesp e consultor para a Covid da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Naime Barbosa. Alexandre, obrigada, pela gentileza de conversar com a gente neste sábado de manhã. Bom dia. Muito bom dia, Elisa. Muito bom dia, Nonato. Muito bom dia a todos que estão ligados aqui na CNN. Doutor, o que a gente já sabe por meio do avanço da ciência, sobre essa dose extra, essa dose adicional? De que maneira uma dose a mais reagiria em nossos corpos, levando em conta aqueles que já teriam tomado as 2 doses de uma vacina? A discussão sobre a necessidade de um booster, de um reforço de dose para aquelas pessoas que já tenham o esquema completo, ela está se iniciando agora, né, durante o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre de 2021, porque nós já estamos identificando algumas populações que são mais vulneráveis à reinfecção ou mesmo à Covid mais grave, mesmo tendo sido vacinada com 2 doses. Uma das principais populações vulneráveis são as pessoas que a gente chama de imunossuprimidos, principalmente aqueles que receberam transplante de órgãos sólidos. Então, na França, por exemplo, já existe uma determinação em relação à terceira dose para esse grupo de pessoas. O CDC também, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, está avaliando a liberação de uma terceira dose para esse subgrupo. E como vocês noticiaram, estão começando os estudos aqui no Brasil de doses de reforço. A dose de reforço pode ser necessária para alguns subgrupos que já estão se definindo, principalmente esse que eu citei, dos imunossuprimidos, mas também pode ser avaliada num cenário para a população em geral. É por isso que os estudos de terceira dose estão começando não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas, para o momento atual, como vocês também bem colocaram, em termos populacionais, em termos práticos de Programa Nacional de Imunização, a principal meta é completar a vacinação para quem já fez a primeira dose e fazer a imunização completa, iniciar a imunização para quem ainda não foi vacinado. Lembrando que, finalmente, o Brasil atingiu uma velocidade adequada, um ritmo adequado de vacinação. Nós estamos vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia, o que é muito bom, mas sempre fica aquela crítica, né? Poderia ter começado essa velocidade alta antes, né? Se nós tivéssemos comprado as vacinas antes. E são mais ou menos entre 120 a 140 dias, se continuarmos nesse ritmo, para conseguirmos completar toda a população elegível acima de 18 anos. Doutor Naime, quando o senhor fala de alguns grupos, né, que talvez precisem da terceira dose, isso é independentemente da faixa etária? Não, você tem toda a razão, Nonato. A faixa etária pode ser um dos determinantes que levem à necessidade de um reforço. Porque com o aumento da idade, quanto mais velho a pessoa fica, existe um fenômeno chamado imunossenescência. Imunossenescência
é o enfraquecimento do sistema imunológico, do sistema de defesa, por conta do envelhecimento. Então, a gente sabe que, não só para a Covid, mas para várias outras estratégias de vacinação, quanto mais idoso é a pessoa, acima de 70 ou acima de 80 anos, a resposta à vacina pode ser mais fraca. Então, esses estudos que estão se iniciando fora do Brasil e também no Brasil em relação à terceira dose, além de alguns subgrupos específicos mais vulneráveis, como os imunossuprimidos transplantados de órgãos sólidos, também tem essa caracterização de priorizar a avaliação em pessoas mais idosas, que a gente sabe que tem mais dificuldade em montar uma resposta imunológica. Lembrando, o que é sempre importante, né, porque muitas vezes a gente se depara com fake news, que não é só os anticorpos neutralizantes que determinam uma imunidade contra a Covid. Muita gente sai depois da vacinação querendo fazer teste, ver se está protegido. Os anticorpos neutralizantes é um braço da resposta imunológica, um braço da resposta de defesa. Mas também temos um outro tipo de resposta, chamada resposta imunicelular, que é mediada por linfócitos T, que é tão ou talvez mais importante que os anticorpos neutralizantes. E tudo isso a gente está aprendendo melhor agora. Todos os estudos de efetividade estão avaliando esses dois tipos de resposta neste momento. Então, não vale fazer um exame e achar que não está protegido só porque não tem nível de anticorpo. E justamente por isso é que esses estudos com terceira dose agora nessas populações mais vulneráveis estão acontecendo, para a gente entender se isso precisa ser expandido para a população em geral ou para essas populações mais específicas a partir de 2022. Fake news desmentida, então, pelo doutor aqui para você, porque muita gente, e até compreende-se, né, doutor, essa ansiedade, as pessoas querem saber, será que eu estou protegida, será que não? Mas não basta apenas esse resultado de anticorpos para saber se você está protegido ou não. E o doutor acabou de esclarecer essa fake news que mais bagunça do que ajuda, né, no entendimento das pessoas. Doutor, bom, ainda falando sobre essa autorização da Anvisa, que autorizou a realização de um estudo envolvendo apenas o imunizante Oxford AstraZeneca para ver se será necessário uma dose extra, uma dose a mais. Quando existe esse tipo de autorização, na prática significa que a partir de amanhã, estou dando aqui um exemplo aleatório, a partir de amanhã o estudo já começa com a aplicação ou não? A gente está falando para algo para daqui a um tempo ser aplicado nas pessoas? Quando a Anvisa autoriza o início de um estudo, significa que toda a logística desse estudo pode se startar, pode se iniciar. Então, vou dar o exemplo da aprovação que aconteceu para o nosso estudo de vacinação em massa, que está sendo realizado, né, aqui na cidade de Botucatu pela Unesp, pela Universidade Estadual Paulista. Quando nós recebemos, né, a autorização do projeto pela Anvisa, pela CONEP, foi mais ou menos algo entre 4 a 6 semanas para a gente fazer o dia D de vacinação. Então, toda uma estrutura foi montada pela Prefeitura, com intensa colaboração da Secretaria de Saúde, a população colaborou demais, tivemos mais de 99% de participação nessa vacinação, um alto índice de aceitação, praticamente toda a população de Botucatu está vacinada acima de 18 anos com uma dose. Então, tem esse intervalo de tempo entre a aprovação do protocolo pela Anvisa e as primeiras doses de vacina. Vocês mesmo colocaram a questão da Covaxin, né, que o estudo foi interrompido pela Anvisa por conta da quebra do contrato. Eles não tinham começado ainda a vacinar as pessoas, estavam nesse período justamente de preparação do início da inclusão dos participantes. Lembrando que tudo isso que a gente está discutindo são ensaios clínicos, são voluntários, são pessoas que são convidadas a participar de uma pesquisa, portanto, nós não estamos falando de um reforço ou de uma revacinação em termos de programa nacional, em termos de vacinação em massa, e sim de estudos para avaliar se isso é ou não necessário, se isso vai trazer ou não benefícios para essas populações. Doutor Naim, eu queria colocar aqui também o nosso telespectador na conversa. O Henrique mandou uma pergunta aqui, lembrando que esse estudo para a terceira dose, ou eficácia dela, é relacionado à vacina Oxford AstraZeneca. Ele perguntou, e quem tomou uma dose única da Janssen, terá que tomar uma segunda dose também? Ainda não há nada relacionado à vacina da Janssen, né, doutor?
Não, na verdade, a vacina da Janssen, ela tem um benefício adicional de que ela promove a mesma imunidade em comparação com as outras vacinas, mas apenas com uma aplicação. Isso é uma questão intrínseca de eficácia da vacina da Janssen. Então, não quem tomou uma dose só da vacina da Janssen já está completamente imunizado. Ela tem essa característica. As outras precisam de 2 doses, tanto a Coronavac, quanto a Pfizer, quanto a Oxford AstraZeneca. Se for necessário, e provavelmente doses de reforço vão ser necessárias, principalmente para alguns subgrupos, como a gente já discutiu, pacientes imunossuprimidos, principalmente transplantados de órgãos sólidos, talvez as pessoas mais idosas, talvez as pessoas que se expõem mais como profissionais de saúde, aí essa dose de reforço vai ser feita para todas as plataformas de vacina, quer seja Pfizer, Oxford AstraZeneca, Coronavac ou Janssen, mas entendendo que essas doses completas sejam feitas com 2 doses, com exceção da Janssen. Uhum. Doutor, e essa aplicação de uma terceira dose, uma dose adicional, ocorreria depois de quanto tempo da pessoa já ter completado o ciclo de imunização, ou seja, depois de ter recebido a primeira e a segunda dose, depois de quantos meses a pessoa receberia essa dose extra? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu estou me adiantando, então, aqui, doutor, já estou querendo saber do futuro, mas ainda não temos esse futuro respondido, né? Não temos, mas temos uma certeza. Isso não é de forma linear para todas as pessoas. Não funciona como um interruptor liga-desliga. É como se fosse um dímero. Para algumas pessoas, a imunidade pode durar por mais tempo, provavelmente pacientes mais jovens, que têm a imunidade mais preservada. Essa imunidade, então, a proteção, não só pelos anticorpos neutralizantes, mas também pela resposta imunicelular, pode durar mais tempo, talvez 8 meses, 9 meses, quem sabe 1 ano. Mas tem pessoas que não, ao contrário, a vacina tem um efeito mais tênue, mais curto. Então, essa diferenciação é agora que nós estamos aprendendo isso, né? E, aliás, como medir, isso é muito importante, como mensurar essa proteção. Eu já disse, e acho importante repetir, que nós ainda não temos na Covid-19 um correlato de imunidade. O que significa isso? Nós não temos um exame específico que nos dê certeza se acima de determinado valor eu tiver aquela quantidade, eu estou protegido. Isso não existe na Covid, por isso que não adianta sair por aí fazendo dosagem de anticorpo neutralizante. Mas nós estamos em busca desses marcadores. E se nós conseguirmos encontrar, estamos mais perto disso, vai ser mais fácil dizer para cada grupo de pessoas quanto tempo essa imunidade vai durar e quais vacinas promovem mais tempo de proteção ou menos tempo de proteção. Então, nós estamos entendendo como funciona toda essa dinâmica, mas aparentemente, para esse subgrupo específico de imunossuprimido transplantado de órgão sólido, essa terceira dose talvez seja mais necessária. Já que a gente está falando aqui de um pouco de futurologia, doutor Naim, vamos aproveitar aqui a pergunta da Elisa e saber qual é a opinião que o senhor tem e se isso já é possível de saber, se a gente vai precisar de uma campanha anual de vacinação contra o coronavírus. Eu pergunto isso porque São Paulo também diz que vai iniciar uma campanha anual, ou pelo menos prepara a possibilidade de uma campanha a partir de janeiro de 2022, para repetir a vacinação contra o coronavírus. A gente já tem algo nesse sentido, de que será necessário realmente uma campanha mais permanente? Essa declaração do governo do estado de São Paulo foi fora de um contexto nacional, não tem uma discussão disso dentro do Programa Nacional de Imunização e também está muito fora do que a gente tem em termos de ciência prática. Foi muito mais uma projeção, uma estimativa feita pelo governo de que talvez no ano que vem seja necessário uma terceira dose. Repito que nós não temos dados científicos mostrando que isso seja necessário ou seja benéfico. Então, nós precisamos criar esse tipo de ciência, que é justamente o que a gente está discutindo aqui, os estudos que começaram. Mas eu quero lembrar que nós estamos vivendo, né, uma fase da pandemia que ainda é uma fase muito inicial, que é chamada de fase de conflito, né? Então, nós estamos numa verdadeira guerra ainda contra o vírus. O vírus
em 2020 deu uma surra na gente, matou muita gente. Em 2021 isso continuou, já perdemos só no Brasil 500 mil de pessoas, no mundo inteiro mais de 4 milhões de pessoas morrendo. Então ainda nós estamos numa fase inicial, numa fase de guerra contra o vírus. Assim que a gente tiver, e vocês estavam conversando antes da entrevista, uma informação super importante. Assim que a gente tiver a população total brasileira vacinada e grande parte da população mundial vacinada, nós vamos entrar numa fase que a gente chama de coabitação. O que significa isso? A vacina não vem no sentido de impedir a transmissão. Ela reduz a transmissão, mas não impede. Mas a vacina tem uma importante eficácia de reduzir a chance de Covid grave, reduzir a chance de hospitalização e reduzir a chance de óbito. Então vai chegar um momento, talvez em 2022, meados de 2022, que a gente vai ter muitos casos de Covid, mas casos leves, sem muita necessidade de internação ou essa taxa exagerada de óbitos que a gente está vendo. Então essa vai ser uma segunda fase chamada coabitação. E quem sabe se as vacinas melhorarem a eficácia ou se nós vermos que seja necessária uma terceira dose, vai chegar num dia em que não vai mais haver transmissão, ou a transmissão vai ser muito baixa, que aí a gente chama de fase de eliminação. E a última fase, que é o ideal, que todos nós sonhamos, né, é quando provavelmente a OMS vai decretar que não existe mais transmissão da Covid. Isso é muito para o futuro, talvez 5, 6, 7, 10 anos, e aí nós teremos a doença erradicada. Então essas são as fases que nós temos que passar. Lembrando que nós estamos muito no começo ainda dessa guerra, também na fase de conflito. Enquanto nós tivermos uma taxa de transmissão muito alta com a população com baixa cobertura vacinal, não tem segredo, a taxa de óbito vai ser alta. Por isso que a gente precisa continuar avançando na vacinação da população. Doutor, me surgiu uma dúvida aqui, porque nessa semana nós acompanhamos a notícia de que na Itália haveria uma mudança no protocolo de vacinação. Então, quem já pegou Covid-19, de repente poderia tomar apenas uma dose do imunizante, visto que quem já se infectou acaba já estimulando o sistema para a proteção do vírus. E essa pelo menos é a informação da Itália, eu gostaria de ouvir o senhor. E esse protocolo até tem se expandido para alguns outros países, a exemplo da Holanda, da Alemanha, que estão começando a adotar algumas medidas parecidas. Dito tudo isso, a minha pergunta é a seguinte: quem já pegou o Covid-19 já desenvolveu, o que a gente sabe, o que a ciência sabe, já desenvolveu algum tipo de imunidade contra a doença? Essa informação que você trouxe, Elisa, é verdadeira. A Itália decidiu mudar a estratégia de vacinação, mas tem um motivo muito importante. Eles estão com falta de imunizante. Então, numa medida extrema para economizar imunizante, sabendo que quem teve Covid tem algum grau de proteção, principalmente no primeiro mês, talvez nos primeiros 3 meses, então, para essa população específica, está sendo feita só uma dose. Mas não é uma condição ideal, é uma condição subótima. Eles estão fazendo isso porque eles não têm uma quantidade de vacina suficiente para fazer a imunização completa 2 doses. E eles querem chegar ao máximo possível da população vacinada, visto que na Europa já estamos vivendo uma situação diferente do Brasil. Na Europa já está predominando a circulação da variante Delta, que é uma variante que tem como principal característica uma alta taxa de transmissão. Então, lá eles precisam tentar imunizar o maior número de pessoas possível, e essas pessoas que já tiveram Covid talvez tenham uma imunidade parcial, e aí a explicação de você fazer apenas mais uma dose nessas pessoas, lembrando que depois que eles completarem a vacinação na população inteira, aí eles voltam na segunda dose, que é essencial. Ou seja, é desconhecido o poder real de imunização com uma dose em quem já teve Covid. Talvez seja uma estratégia transitória, mas o ótimo, o ideal é que para as vacinas que precisam de 2 doses, a imunização seja feita de forma completa, inclusive em quem já teve Covid. Doutor Alexandre Naime, infectologista da Unesp, consultor para a Covid da Associação Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado pela conversa aqui com a gente nesta manhã de sábado. Um bom dia para o senhor. Um ótimo dia para você, Nonato, para a Elisa e para todo mundo que está acompanhando aí a CNN.